Sabe aquela sensação de que a gente está sempre repetindo os mesmos padrões? Aqueles que a gente sabe que não nos fazem bem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender por que isso acontece e, o que é mais importante, como a gente pode acessar uma capacidade que já existe dentro de nós para finalmente crescer e mudar. Vamos lá! Essa frase aqui, que veio de uma conversa real, é o nosso ponto de partida. É uma daquelas constatações, uau, super honestas e que doem um pouquinho, né? Ela captura de um jeito perfeito aquele momento em que a gente se dá conta de que está tentando construir algo novo e saudável, mas usando ferramentas velhas, que já não funcionam mais. E isso leva a gente para a pergunta central de toda essa nossa análise. Se alguém percebe que precisa de novas formas de agir num relacionamento, por que o instinto, quase sempre, é voltar para o que já conhece? Para as velhas brigas, para os medos de sempre. O que será que mantém a gente tão preso a isso? Bom, para entender esse mecanismo, a gente precisa dar uma olhadinha para trás. A psicologia, em especial a Gestalt terapia, traz um conceito que é fundamental para explicar esse ciclo vicioso de repetição. Vamos ver como é que isso funciona. A chave está toda aqui. Situações inacabadas. Pensa nelas como se fossem capítulos de um livro que a gente nunca terminou de ler. A nossa mente, que está sempre buscando um equilíbrio, fica tentando reencenar essas histórias na nossa vida de hoje. É quase como uma esperança de que, dessa vez, a gente consiga dar um final para elas. Então, o ponto crucial é este. A amiga da nossa história lá do começo, quando se viu num relacionamento saudável, percebeu que não tinha um repertório para a saúde. E por quê? Porque ela recorria ao que conhecia, aos recursos que já tinha. A cobrança, a desconfiança, era, no fundo, uma ferramenta antiga para uma situação completamente nova. Era uma tentativa de fechar uma história lá de trás. Mas tá, como é que essas situações inacabadas funcionam na prática? A Gestalt usa essa ideia de figura-fundo. Imagina assim, a nossa atenção, a nossa consciência é a figura, é aquilo em que a gente está focado agora. E todo o resto, nossas memórias, nossa história de vida, pessoas importantes, vira ao fundo. Só que esse fundo não fica lá quietinho. Ele está o tempo todo influenciando silenciosamente tudo o que a gente faz. E esse slide aqui ilustra isso de um jeito impressionante. Imagina um terapeuta falando isso para alguém. 3 anos de terapia. E uma figura tão central quanto um pai nunca apareceu na conversa. Esse pai, talvez morando até na mesma casa, era o quê? Era fundo. Ele não era a figura do papo. Mas a ausência dele no discurso, essa ausência com certeza estava moldando tudo que era dito ali. Ok, então a gente já entendeu o problema. A gente fica repetindo histórias inacabadas que estão lá no nosso fundo. Mas e a solução? A notícia boa, e é uma notícia ótima, é que a gente tem uma força interna que nos guia. É tipo uma bússola que aponta sempre para o nosso crescimento. E essa força tem nome, tendência atualizante. É um conceito central da abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers. Pensa nela como essa bússola interna mesmo, que está sempre apontando para o nosso potencial máximo. Mesmo quando a gente está perdido nesses padrões antigos, a bússola continua lá, funcionando, nos puxando para frente. E essa ideia, gente, é revolucionária, porque ela vai contra umas visões mais pessimistas, sabe? O humanismo não enxerga o ser humano como um produto finalizado do passado. Não, a gente é visto como um processo, um ser que está sempre em desenvolvimento, sempre com a capacidade de se reorganizar e crescer. Então a pergunta que fica é, se todo mundo tem essa tal de tendência atualizante, por que, afinal, a gente fica empacado? E como a terapia pode ajudar a gente a desbloquear esse potencial e a seguir a nossa bússola interna de novo? Vamos para a parte mais prática agora. Olha só que interessante. Aqui a gente vê 2 abordagens humanistas. Na ACP do Rogers, o foco é criar um ambiente tão seguro e empático que a própria pessoa consegue acessar sua tendência atualizante. Já na Gestalt, o terapeuta é mais ativo. Ele ajuda a pessoa a perceber os seus padrões ali, no aqui e agora. No fim das contas, as duas buscam a mesma coisa, desbloquear o nosso potencial. E na prática, como é que a terapia ajuda? Primeiro, ela promove a awareness, que nada mais é do que essa consciência do que está acontecendo agora. Depois, usa ferramentas como o reflexo de sentimentos, que ajuda a gente a escutar a nossa própria voz interior. E tudo isso junto facilita o que a gente chama de ajustamento criativo, que é a nossa capacidade de criar respostas novas e mais saudáveis para a vida. Estamos chegando no ponto central da nossa exploração. Se tem uma única coisa para a gente levar daqui, é a importância de se dar conta, de perceber os próprios movimentos. Essa citação é simplesmente perfeita. Pensa naqueles reality shows.
Por que pessoas que a gente acha que conhece se mostram completamente diferentes sob pressão? Porque a crise tira as máscaras. Momentos de dificuldade ou de grande mudança, como começar um relacionamento saudável, são crises que revelam nossos padrões mais profundos e nos dão a chance de enxergá-los com clareza. E é aqui que tudo se conecta. A consciência é a luz que ilumina as nossas situações inacabadas. É ela que permite a gente ver o fundo virando figura. E o mais incrível é que, a partir do momento que a gente reconhece um padrão, ele perde o poder sobre a gente. Ganhamos a liberdade de escolher diferente, de finalmente criar um novo repertório e seguir a nossa tendência atualizante. Então fica aqui uma reflexão. Ao olhar para os próprios padrões, para as histórias que se repetem na vida, qual será o capítulo lá do passado que pode estar pedindo para ser reescrito ou, quem sabe, finalmente concluído? Agora, no presente.